Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre sejam louvados os Maria Santíssima. A primeira leitura é o sermão de Pedro na casa de Cornélio. Cornélio não era judeu, era simpatizante do judaísmo, mas ele teve uma visão. Na visão, alguém dizia que na cidade de Jope havia um certo Simão, chamado Pedro, que poderia trazer a salvação para a sua família. E no mesmo momento, Pedro, em Jope, teve uma visão de vários animais dentro de uma colcha e uma voz: mata e come. Mas, Senhor, nada de impuro passou pelos meus lábios, não chames de impuro aquilo que Deus purificou. E esta visão aconteceu 3 vezes até que a colcha se recolheu com os animais. Esta revelação tem o seguinte sentido: os gentios, aqueles que eram considerados impuros, agora foram purificados. Agora eles têm direito de pertencer ao povo eleito, embora não sejam descendentes de Abraão, embora não tenham os rituais de Moisés. Agora, com o sangue de Cristo, a igreja tem que ser católica, universal. Quando Pedro recebe a visita dos emissários de Cornélio e vai até a casa dele na cidade de Cesareia, ele fica admirado com a coincidência das visões e com a humildade daquela família que está sedenta, quer ouvir. E o que Pedro vai dizer? Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. O batismo de João é a marca inicial da vida pública de Cristo. Jesus de Nazaré foi ungido. Ungido quer dizer consagrado, cheio do Espírito Santo. Ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Por isso ele é chamado Cristo. Jesus o ungido, Jesus o Messias, Jesus o Cristo. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Entenda-se, Deus Pai estava com ele. E nós somos testemunhas. Nós quem? Pedro e os demais apóstolos. De tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles, os judeus, o mataram, pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou ao 3º dia. Eis o anúncio, eis a boa nova. Concedendo manifestar-se não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus havia escolhido. Quem são elas? Nós, que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. A ressurreição não foi um fato público. As coisas notórias não precisam de testemunhas. Mas a ressurreição de Jesus, ela não foi assim. Jesus não apareceu a multidão, ele não se fez notar, ele apareceu a pessoas escolhidas. E a estas pessoas escolhidas, testemunhas, ele deu o dever de anunciar aquilo que viram e ouviram. Jesus mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Jesus, portanto, virá não para ser julgado, ele já foi julgado e condenado injustamente, mas virá para julgar os que estiverem vivos por ocasião de sua vinda e os que tiverem morrido, os vivos e os mortos. Será um juízo universal. Para este juízo devemos estar preparados, daí o convite à conversão. Todos os profetas dão testemunho dele. Quem crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Então, o anúncio da ressurreição é o anúncio também de que, antes da ressurreição, houve uma morte dolorosa, voluntariamente aceita, que teve méritos. Méritos para perdoar os nossos pecados e nos devolver a graça que nosso pai Adão havia perdido para si e para seus descendentes. Este é o anúncio que Pedro faz na casa de Cornélio, que não sendo judeu, mas simpatizante do judaísmo, agora abraça a fé cristã. Aqui nós temos um primeiro momento em que a igreja rompe as fronteiras do judaísmo. Pedro vai ter que justificar-se diante dos outros apóstolos por ter entrado na casa de um gentio e ter feito refeição com ele. Mas Pedro vai explicar tudo o que aconteceu e os apóstolos vão entender. Então também os gentios são chamados à salvação e vão glorificar a Deus por isso.
O Salmo 117 fala do dia que o Senhor nos fez. Esse dia, um grande dia, é o dia em que Ele criou o mundo. A primeira criatura foi a luz. E o dia em que Ele recriou o mundo, porque no 7º dia Ele descansou. No 8º, que coincide com o primeiro, foi o dia da ressurreição, em que a luz de Cristo derrotou as trevas do pecado. Esse dia é grande, tão grande que não cabe em 24 horas. Nós temos uma festa hoje que se prolonga por 8 dias, é a 8ª de Páscoa. E não sendo suficiente 8 dias sempre com o círio pascal aceso, sempre cantando glória, como se fosse domingo, ainda é preciso prolongá-la por 50 dias, até Pentecostes, quando virá o Espírito Santo, como dom do ressuscitado a nós. Este dia é realmente grande. Este é o dia que o Senhor nos fez, dia de júbilo e de alegria. Nesse dia, aquela pedra rejeitada pelos construtores, Jesus aparece como a pedra angular da igreja, por Ele fundada. E por isso é necessário dar graças ao Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, é uma breve exortação a nós vivermos o nosso batismo. O batismo é uma morte e ressurreição místicas. Morte simbolizada pela imersão na água e a ressurreição simbolizada pela emersão da água. São Paulo está falando com os colossenses que foram batizados. Portanto, já morreram. Portanto, já ressuscitaram. E ele tira conclusões disso, conclusões práticas. Se ressuscitastes com Cristo, onde é que está Cristo? Ele subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e virá um dia em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, e não às terrestres, pois vós morrestes. Esta é uma frase de efeito. Vós morrestes. Vós, colossenses, morrestes, ou seja, pusestes término à vida do homem velho. O homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências já teve fim. Vós morrestes. E onde está a vossa vida? A vossa vida, que é nova, que é totalmente nova e não tem continuidade com o passado, mas é uma total ruptura. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por que ela está escondida? Porque ninguém vê. Você não vê o estado de graça de uma pessoa. Houve santos que viam. Santa Catarina de Sena ficava admirada de ver uma alma em estado de graça. Mas, de um modo geral, nós não vemos o estado de graça de uma alma. A graça está escondida. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, no último dia, no dia da nossa ressurreição, então também vós aparecereis com Ele revestidos de glória. Aí já não haverá mais graça, será glória. A graça desabrocha e torna-se glória. A graça é o germe, é a semente. A glória é a graça chegada à sua consumação. Mas enquanto nós não vemos a graça, nós cremos na graça, confiamos na graça de Deus, vivemos dela. Ai de nós se não fosse a graça. E para conservá-la, não vamos mais buscar riquezas que os ladrões cavam e roubam, que a ferrugem e a traça corroem. Vamos acumular tesouros no céu, porque onde está o nosso tesouro, lá está também o nosso coração. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, no dia 13 de maio, pela primeira vez, as criancinhas, como toda criança, faz pergunta, né? De onde a senhora é? Ela apontou para cima e disse, eu sou do céu. Eu sou do céu. Eu estou aqui de passagem, mas a minha casa é lá em cima. Lá já está Cristo ressuscitado, a Mãe de Deus ressuscitada. Pode ser que haja outros também que obtiveram a ressurreição por antecipação, mas a minha casa é lá. Já tenho muitos parentes lá que estão torcendo pela minha chegada, rezando por mim.
Aqui eu estou tentando usar o tempo que faça para adquirir a caridade que não passa e trazer esses frutos para o meu Deus, frutos eternos. Este é o sentido da nossa inserção, da nossa incorporação a Cristo pelo batismo. O Evangelho hoje narra a ressurreição de Jesus segundo São João. São João tem o hábito de se focar em um personagem, em tudo aquilo que ele narra. Ele foca em um personagem chamado Nicodemos. E há aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos sobre nascer de novo ou nascer do alto. Depois ele se fixa na samaritana, que está à beira do poço de Jacó, e narra um longo diálogo entre ela e Jesus. Agora, o personagem em que João se fixa é Maria Madalena. Havia outras mulheres? Havia, mas ele só fala dela. Maria Madalena não deve ser confundida com uma pecadora pública. A única coisa que sabemos dela, e que está na Bíblia, é que ela era possessa de 7 demônios, e que Jesus expulsou a todos, e que ela seguia Jesus, e seguiu até a cruz. E depois que ele morreu, ela foi ainda escuro procurar o Senhor. É uma atitude bonita, embora imatura. Se a fé dela fosse amadurecida, ela procuraria Jesus em qualquer lugar, menos no sepulcro. Mas como ela queria Jesus, não sabia onde estava, mas sabia que ele havia sido enterrado, então ela foi lá. E que surpresa! A pedra que cobria o túmulo foi removida. E quando ela entra no túmulo, que tristeza! Jesus não está lá. Ela fica tão triste porque ela queria o cadáver. Eu queria tanto um cadáver. Olha, cadáver eu não tenho. Serve o ressuscitado? Mas não foi só ela. Os apóstolos, de um modo geral, todos estavam com a mente obscurecida. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Então, ela foi narrar a triste notícia, né? Que seria uma boa, mas ela acha que é triste, para Pedro e João. E Pedro e João vão correndo até o túmulo. Os dois corriam juntos, mas o mais novo, que era João, chegou primeiro, mas não entrou. Cedeu o lugar a Pedro, que é o primeiro dos apóstolos. Pedro chegou e entrou, e viu as faixas de linho e o pano que cobria a cabeça de Jesus. As faixas estiradas no chão e o pano enrolado em um lugar à parte. Aí depois que João também entrou, eles viram e acreditaram. Acreditaram em alguma coisa. Jesus ressuscitou. O que ele prometeu se cumpriu. Porque eles não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Mas não só a Escritura. Eles não tinham compreendido que Jesus tinha falado sobre isso 3 vezes. São os 3 anúncios da paixão. Naquele momento de dor, de sangue, de violência, de morte, tudo que Jesus tinha falado parecia que caía no esquecimento. A ressurreição de Jesus é o fato central da nossa fé. Ela atesta que Jesus é veraz, que ele não é um impostor, como diziam os membros do Sinédrio. Ele tem poder, por isso ele ressuscitou. Ele tem amor, por isso ele morreu. Morreu de amor. Assim diz Jesus a Santa Matilde de Rackborn. Santa Matilde de Rackborn é aquela santa a quem Nossa Senhora revelou aquela prática das 3 Ave-Marias. Num livro dela, que contém as revelações de Jesus e de Maria a ela, Jesus diz que o coração dele pulsava numa velocidade maior que a dos demais homens. Por isso, ele não precisou de muito tempo para morrer. Não foi necessário que quebrassem os seus ossos. Em outras palavras, ele morreu de amor. É bonito isso, viver de amor e morrer de amor. Não ter outra causa para a vida nem para a morte a não ser amar. E ressuscitou pelo seu poder. Agora que ele morreu por nós e nos deu a sua vida, nós podemos recuperar desde já a vida da graça, que é o mais importante. No futuro, a glória, vamos ressuscitar com ele. Mas o nosso caminho ainda tem que ser percorrido pela renúncia de si mesmo, pela adesão à sua cruz e pelo seu seguimento. A Páscoa só merece ser chamada Páscoa se for uma passagem. Se não acontecer nada de especial, nós passamos do 6 para a meia dúzia. Isso não é Páscoa.
Toda festa pascal é um convite para nós reafirmarmos os votos do nosso batismo. E é o que nós fizemos ontem na vigília pascal. E é um convite para nós, mais uma vez, deixarmos de longe o homem velho. Não queremos conciliar um cadáver que não existe com Cristo ressuscitado. Vamos pedir a uma outra mulher, que não é Maria Madalena, que não esteve no sepulcro, mas que Jesus esteve aparecendo a ela. Vamos pedir a ela, aquela que creu, aquela que esperou, aquela que amou, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.